As zonas especiais de interesse social são áreas recortadas do zoneamento geral da cidade e destinadas para a produção de habitação popular. As áreas especiais de interesse social, elas foram introduzidas no Plano Diretor de Diadema, né, em 1993, e a questão claramente que estava colocada para Diadema é que nós tínhamos 1/3 da população residindo em favela. Depois que as favelas também estavam cheias, né, ou você ia ocupar mais áreas ou discutir uma nova alternativa. Mas para você discutir uma nova alternativa, você tinha que ter áreas propriamente, né, destinadas para esse fim. A equação que a gente tinha que estar fazendo é reservar parte da terra que era muito escassa no território, né, para atender a população de baixa renda. O que a ZEIS faz? Em primeiro lugar, ela admite que existe um mercado de baixa renda que tem uma lógica de produção e um critério de ocupação de espaço muito diferente. E, em segundo lugar, garante que dentro das terras melhor localizadas da cidade, uma parte vai ter que ser destinada para que essa produção possa acontecer dentro da legalidade. Nesse sentido, as leis são extremamente importantes como um instrumento contra a exclusão social, um instrumento que serve para afastar uma, né, característica muito comum da cidade capitalista, que é a segregação urbana. Qual que seria a discussão? Aonde que vai ser permitido construir moradia? Os movimentos, a prefeitura, né, fizeram todo um levantamento de quais seriam as áreas infraestruturadas, né, existentes no município que pudesse vir a estar sendo implantado exclusivamente projetos habitacionais de interesse social. E a gente, através daí, conseguimos várias conquistas, né? O plano diretor, na verdade, dobrou, né, o potencial de atendimento para a população de baixa renda. Do final da década de 70, né, com um marco que é a Lei Federal de Parcelamento do Solo, a 6766, que prevê a criação de áreas de urbanização específica de interesse social. A gente tem um conjunto de experiências ocorridas, então, no final da década de 80, em Belo Horizonte e em Recife. Ao contrário da legislação especial de interesse social, que simplesmente permite que se faça coisas pequenininhas, a ZEIS induz a ocupação de certas partes da cidade com habitação popular. Então, ela tem um sentido muito mais proativo do que simplesmente permitir que se faça coisas pequenas. Em tese, se aplica a todos os municípios brasileiros, porque todos eles, as cidades brasileiras, são fruto de um processo que exclui classes sociais. Agora, tem alguns municípios que são mais propensos à aplicação das zonas especiais de interesse social, uma vez que é gritante a questão da exclusão. E, geralmente, são cidades metropolitanas, médias, ou, vamos dizer assim, para mais de 100 mil habitantes. Nós podemos ter ZEIs de diferentes caráteres, né? Nós podemos ter uma ZEIs de favela, para áreas vazias e para cortiço, que talvez seja mais complexa, tendo em vista a quantidade de interesses de proprietário, locador, sublocador existentes nessa questão. Os cortiços, eles estão hoje implantados na área ainda consolidada da cidade, que acontece comércio, prestação de serviço. Então, o próprio entorno é muito resistente ao projeto. Que a ZEIS de Santos tem um pioneirismo em relação ao estabelecimento de normas para que a sociedade fizesse os planos de urbanização das ZEIS. O poder público, o executivo, o legislativo e os órgãos associativos, né, relacionados com as ZEIS, montavam a Comissão Municipal de Urbanização e Legalização das ZEIS. Aqui é a favela do Dique,
Aqui aconteceu um projeto que começou mais ou menos em 93 e que previa, além da melhoria da qualidade urbana e ambiental e habitacional, prevê novas regras de uso, ocupação e parcelamento do solo para essa área. Ou seja, a lei ela serviu também para possibilitar que essas habitações que existiam aqui fossem consolidadas, porque as regras de parcelamento não se encaixariam numa regra oficial. Quando se urbaniza uma favela, as condições de urbanização não são aquelas previstas na legislação, né? Na verdade, é uma cidade construída em desacordo com a legislação. As leis e a urbanização são duas ações correlatas, que devem acontecer simultaneamente. Você tem uma rua que é uma viela de 4 metros de largura, que até permite a passagem de um veículo, mas é uma coisa mais precária e tal, mas que garante a entrada de energia, de água encanada em condições normais e tal. Quer dizer, você garante o número no lote, o endereço que aquela pessoa pode receber carta, quer dizer, inclui aquele cidadão na vida da cidade. A regulação fundiária significa, então, o reconhecimento dessa cidade real que foi construída nas últimas décadas em desacordo com a legislação. Diadema é uma cidade industrial, né, dentro da região metropolitana de São Paulo, quer dizer, ela não é um município isolado, ele está dentro da mancha urbana da região metropolitana. E, por outro lado, ele tem uma relação meio periférica com São Bernardo, com a região das montadoras, né? Então, no processo de formação da cidade, ela teve momentos que funcionou como uma cidade dormitório e com uma característica também interessante, que é um uso misto mesmo, né? Quer dizer, tem moradia ao lado de indústria, ao lado de uma garagem, de uma prestadora de serviço, de um comércio e tal. Em 93, nós tínhamos uma demanda para urbanização de 2.000 famílias. Tínhamos poucas áreas vazias e tínhamos, por outro lado, uma pressão e uma demanda, né, por resposta à questão habitacional muito alta. Em 92 foi votado o plano diretor, né? O plano diretor de Diadema vem responder, né, na verdade, a uma questão fundamental, que é rever, né, a legislação urbanística, que indicava claramente em 73 que 70% do território estava destinado para a indústria. A oferta dos vazios para a indústria ou para a habitação. O movimento se organizou e nessa disputa conseguiu uma boa fatia dos vazios. A primeira área que a gente conseguiu negociar enquanto movimento foi a área da Sanco. Começamos um processo de negociação com o proprietário e tal. E você sabe que o movimento, pessoas de baixa renda, famílias pobres, carentes, tal, para comprar uma área, um tamanho desse aqui, o cara falou, pô, vocês têm dinheiro para comprar? A aquisição dessa terra só foi possível porque primeiro teve todo esse trabalho, né, articulado em conjunto, né, onde a prefeitura adquiriu 50%, os 4 movimentos juntos adquiriram um outro 50%. Nesse período de negociação a gente também já estava indo até a CDHU para buscar financiamento junto à CDHU. A gente discutiu em reuniões, nas assembleias, a forma de construção, se era empleitada global, era mutirão, enfim. E a gente acabou aderindo à proposta de mutirão. Essa tipologia que a gente está vendo, né, que tem os detalhes da janela, né, em azul, são as tipologias desenvolvidas pela assessoria técnica, né, contratada pelo movimento e que foi executada em mutirão. Tem um padrão completamente diferente da tipologia da CDHU. Uma cidade onde a terra é escassa, foi fundamental, né, começar o primeiro empreendimento habitacional através de uma tipologia verticalizada. Se você compra uma área para 100 lotes, você possibilita que essa área ela tenha possibilidade de 250 apartamentos, por exemplo. Você está diluindo isso em mais pessoas. Ela já fica mais barato para a família e você consegue
ter uma densidade maior. Mas existe ainda uma resistência muito grande da população em verticalizar. Porque o uso do lote depende de casar um filho, precisar de uma casa, fazer uma casa atrás, ou ficou desempregado, tenta montar um negócio, desativa a casa da frente, transforma ela num negócio. E aí a gente começa a pensar, se nós tivéssemos feito prédio aqui, nós estaríamos conseguindo atender, acho que o dobro ou o triplo de famílias que estão aqui. Em Diadema nunca se valorizou as plantas de construções, os aspectos técnicos de uma construção. Com as associações e com as AEs, o trabalhador pôde ter acesso a essas plantas, discutir a necessidade de entrar um sol, a ventilação, esse aspecto de segurança e de saúde da casa, da moradia. Das quase 800 milhões de metros quadrados que foram indicados para as AEs, dividido em 32 áreas na cidade, quase que 87% já foi negociado. No momento que essas áreas foram aprovadas como áreas de AEs e teve uma procura, uma demanda procurando essas áreas, os proprietários eles aumentaram o valor dessas áreas. Aí você vê um custo da área industrial, ela está mais barata do que a área de AEs. Apesar do setor secundário, né, atividade industrial ainda ser predominante, né, na região, a gente vê que existem muitos galpões vazios, quer dizer, o mercado imobiliário da oferta, né, de terra industrial, ele teve uma queda muito grande. Hoje os proprietários e imobiliárias vão atrás, né, dos movimentos oferecendo terra. Hoje a gente tem uma pressão, inclusive do mercado imobiliário, para transformar algumas áreas que ainda no plano diretor são industriais em áreas de habitação de interesse social, quer dizer, reverteu todo o processo do ponto de vista do mercado. Ou seja, a AEs virou um mercado. Não adianta ter desenhado a legislação, não adianta ter criado normas de uso e ocupação do solo específico, se não tiver uma gestão, né, para a aplicação desse instrumento. Se não tiver um acompanhamento da prefeitura, por parte da prefeitura, para que ajude os movimentos a estar negociando, fica difícil. O Fundo Municipal de Habitação legitimou uma política, né, construída com os movimentos de moradia na cidade. O companheiro daqui, sabendo que ele tem asfalto, mas às vezes precisa de uma praça, né? E lá tem um cara caindo do morro e que precisa de um muro de arrimo, lógico que nós não vamos fazer a praça e dar prioridade à construção do muro de arrimo. Então essa parceria entre o movimento é muito importante. Se realmente trabalhar essa coisa do FUMAPS junto com os movimentos, funciona. A resistência mais corrente foi a experiência que nós vivenciamos em Diadema, é a resistência dos proprietários. Tinha vários empresários que as áreas foram transformadas em AEs, né? E sempre quando há revisão do plano, esses empresários eles querem voltar a área para outros alinhamentos, né? O industrial, que era anteriormente. Eles vêm assim, com aquela ofensiva de não ter nenhuma mais, para ver se eles conseguem pelo menos levar umas 3, 4. Então essa foi uma resistência muito dura de vencer, né? Para negociar constantemente, chamar um por um, e às vezes em grupo, e mostrar que, uma vez que houve uma decisão particular e privada de não utilização daquele terreno gravado como industrial, para que ele tivesse esse fim, ele poderia ter outro fim, e o proprietário não saísse perdendo necessariamente. O plano diretor, ele tinha vários instrumentos, mas a palavra de ordem era a AEs, né? Então isso foi bom de um lado, porque garantiu a participação, garantiu a pressão, né, da população, dos movimentos organizados em cima da Câmara, né, essa tensão dos agentes, mas por outro lado desprezou outros instrumentos
e não deixou claro que os outros instrumentos eram fundamentais para garantir uma política urbana. Que a gente trabalhou só com a aplicação das áreas especiais de interesse social. Na hora que a gente queria colocar IPTU progressivo no tempo, né, o fato do Estatuto da Cidade não ter sido aprovado, a gente esbarrava, né, com a questão de que não estava regulamentado ainda esse instrumento. O movimento vai comprar uma área ex e o proprietário ele se omite da discussão, não quer vender, a prefeitura ela pode estar investindo na questão do imposto progressivo. Né? Então, quer dizer, se ele o imposto vai aumentando até forçar uma situação dele vender, ele vai ficar... Só que nunca foi aplicado isso, entendeu? Eu tenho absoluta certeza que os outros municípios que vierem, né, a introduzir as áreas especiais de interesse social, eles vão ter mais facilidade na aplicação desse instrumento, porque ele vai poder ser articulado com vários outros. Se a gente pegar São Paulo e São Bernardo, a mancha de expansão urbana avançou muito mais sobre a área de proteção dos mananciais do que em Diadema. Porque o grande problema das pessoas irem morar na área de proteção dos mananciais ou na beira do córrego é porque elas não têm acesso ao mercado. Né? É uma ação que não deveria ser de um município isolado, deveria ser da região metropolitana como um todo.